Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Bem-vindos de volta. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o fechamento do campo de batalha que eu fiz nesta semana com o pessoal do meu Masterclass, tá? Eu sei, vocês estão sentindo um pouco minha falta aqui no YouTube. Haja vista, a semana passada foi uma semana atípica, tive diversos compromissos que não pude estar aqui dando uma atenção ao YouTube. Mas estamos de volta, acompanhe esse vídeo que eu vou trazer diversos insights, diversos ensinamentos que são de fundamental importância. E principalmente para você que tem que acordar cedo, tem que ir para o trabalho, não tem tempo de analisar durante a Q-Zone de New York, não tem tempo de analisar durante a Q-Zone de Londres, que é de madrugada, não tem tempo de analisar durante a Q-Zone de New York PM, que é durante a tarde. Só lhe resta um pequeno período de tempo pela parte da noite, você ainda tem que ir para a faculdade e afins. Fica comigo aqui, esse vídeo vai te ajudar muito e muito mesmo, beleza? E eu vou trazer aqui alguns insights bastante interessantes, tá bom? Mas para você também que tem tempo de analisar durante a Q-Zone de New York, esse vídeo também vai te servir muito bem, tá? O campo de batalha da semana vigente que nós estamos foi marcado de diversos trades muito interessantes, tá? A gente esteve operando ontem na Q-Zone da Ásia a partir das 8 horas da noite, horário de Nova York, que é o TC-4. A gente teve também operando hoje junto com o pessoal do Masterclass, lá por volta das 10 horas da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã. Foi muito interessante, tá? Então, se você está aqui, você é um amante e apreciador do mercado financeiro, pegue seu papel, pegue sua caneta e vamos embarcar nessa jornada de aprendizado, tá bom? Se você está aqui é porque eu sei que você quer realmente aprender e desenvolver talentos nesta área. Então, primeira questão é, você tem que definir um ativo que ele corra bem no horário que você tem para estar trabalhando. Primeira questão, você tem um papel, uma caneta, você vai anotar qual o horário, tá? Eu não vou escrever nada, só vou aqui conversar com vocês para que vocês forcem a mente de vocês e que vocês aprendam também a escrever, não só a ver o vídeo se você realmente quer mudar de vida, tá bom? Se você quer mudar de vida, já deixa aí no comentário. Estou comprometido com o Hunter para mudar de vida, beleza? Então pega seu papel, pega sua caneta e escreve assim, ó. Qual horário eu tenho para operar, tá? Qual horário eu tenho para operar? Algumas perguntas você vai fazer, tá? Eu tenho para operar. Eu estou escrevendo aqui também, tá? Que é para construir o raciocínio lógico junto com vocês. Qual horário eu tenho para operar? Primeira questão, qual é o meu nível de aprendizagem? Qual é o meu nível de experiência, é melhor essa palavra, experiência no mercado. Isso tudo vai te ajudar a encontrar um norte, a encontrar um azimute, tá? Para que a gente possa aí estar te ajudando a você se encontrar no mercado financeiro, tá bom? Não adianta você querer operar um ativo que ele corra bem durante o dia, mas que durante a noite ele não corre nada bem, tá? Não adianta nada disso. Então você tem que se perguntar qual ativo eu tenho que operar na janela horária que me resta durante o dia. É muito interessante eu aqui trazer algumas informações para vocês de que o mercado Forex ele é um mercado que gira 24 horas por dia, tá? Mas existe ativos. O que é um ativo, David? É uma paridade de moedas que funcionam melhor durante o dia e existe paridades de moedas que funcionam melhor durante a noite. Isso é um fato e contra fatos não há argumento, tá, pessoal? Então, com essas três perguntas iniciais, a gente já consegue identificar um mapa, identificar um perfil de operador para você. Então, qual o horário que eu tenho para operar?
Bom, a gente tem janelas horárias. Eu opero ICT, eu ensino vocês aqui a estarem operando ICT. A gente sabe que o ICT fala muito, o criador dessa parada e o idealizador dessa parada é o Michael. Ele fala muito que o mercado ele é regido por tempo e por preço, tá? Nós temos dois eixos, como eu já expliquei para vocês, que é o eixo tempo, que é esse eixo aqui, ó. E nós temos esse outro eixo, que é o eixo preço, tá? Esse eixo daqui de cima. Dentre os dois, o mais importante é o que? É o eixo tempo, tá? Eixo tempo, que é esse aqui, ó. Tempo, e esse aqui é o eixo preço. Dentre os dois, o mais importante é esse daqui. Então, qual o tempo que eu tenho para se estar operando? Nós temos algumas janelas horárias, que são as quais? Nós temos a janela de madrugada, que é a janela de Londres, tá? A janela de Londres. Nós temos a janela de New York. Nós temos a janela de Londres Close. Nós temos a janela de New York PM. New York PM. Nós temos a janela da Ásia. Vamos colocar a janela da Ásia como sendo a primeira. Nós temos a janela da Ásia, tá? Primeira, segunda e terceira janela. E quarta janela também. Então, nós temos essas janelas horárias. Essas janelas horárias, elas se dão da seguinte maneira, pessoal. Essas janelas horárias, elas se dão da seguinte maneira. Ásia, ela abre das 8, vai até meia-noite, tá? Ásia vai das 20 horas até às meia-noite, tá bom? Londres varia em metodologia free, grátis, em cursos grátis que o Michael fala, eu ouço ele falando 2 da manhã, tá? Eu ouço ele falando 2 da manhã. Mas quando você vai para a mentoria paga dele, ele fala 1 da manhã. Então fica aí essa prerrogativa de você fazer seus backtests e ver o que melhor se adapta a vocês, tá? Eu particularmente uso às 1 da manhã, tá bom? Vai até às 5 horas da manhã. A próxima janela horária vai de 7 horas da manhã às 10 horas da manhã, que é a janela de New York, tá? A próxima janela, que é Londres Close, vai de 10 da manhã às 12 horas. E a próxima janela horária, que ela se dá para os índices americanos, tá? Se você não sabe o que é índice americano, a gente vai tratar aqui, trocar uma ideia também em próximas aulas, ou até mesmo se der um tempinho aqui, eu abordo sobre os índices americanos nessa aula. Então, New York PM, ela é uma janela horária que vai por volta das 13h30 às 16 horas, tá? Então, aqui se está um ciclo de tempo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que identificar um ciclo de tempo desse. Nós temos 5 ciclos de tempo. Desses 5 ciclos de tempo, qual ciclo melhor se encaixa para você? Então, você vai lá, pega seu papel que você escreveu aí, qual o horário eu tenho para operar, e você responde essa pergunta. David, eu tenho aqui, pelo que eu estou vendo no meu relógio, eu posso operar ali das 22 até a meia-noite. Então, você está no ciclo 1, que é o ciclo da Ásia. David, eu posso operar ali das 3 da manhã, das 3 da madrugada até as 5 da manhã. Então, você está no ciclo 2, que é o ciclo de Londres. David, eu estou aqui no ciclo 3, eu posso operar das 9 até as 10 horas da manhã. New York, você está no ciclo 3. David, eu estou aqui entre 11 da manhã até 11h30, 11h40. Ciclo 4, você está justamente no ciclo de Londres Close. David, eu só posso operar à tarde, eu só posso iniciar minha operação de 2 horas da tarde até as 3h30 da tarde. Você está no ciclo 5, tá bom? Você está nesses 5 ciclos, vocês têm que se encontrar nesses ciclos.
qual o melhor ciclo se encaixa no seu perfil de operador, tá, pessoal? Próxima pergunta, qual é o meu nível de experiência? Qual é o meu nível de experiência? O que é que eu entendo dessas janelas horárias? Se você ainda não é membro do meu canal, eu sugiro que você se inscreva para ser membro do meu canal. Um valor irrisório aí, um valor de uma pizza que você vai estar pagando aí para o Hunter mensal, para você estar tendo acesso a vídeos esplendorosos que eu explico mais aprofundadamente sobre esses assuntos aqui. Mas caso você não entenda bem, esses 5 ciclos, eles têm cada um perfil. 1 ou 2 ou 3 perfis ali primordiais, salvo exceções que eles fogem dos padrões e configuram um padrão lá que você nunca basicamente vai ver. Raras são as exceções. Eu basicamente, quase na maioria das vezes, eu consigo identificar um ciclo e um padrão por killzone, tá? Raras são as vezes que eu não consigo identificar, tá? Então, Ásia tem um perfil, Londres tem um perfil, New York tem um perfil, Londres Close tem um perfil, New York PM tem um perfil. Todos esses perfis eu abordo no curso dos criadores de mercado, tá bom? Um comentário do que eu entendo sobre esse material. Lembrando, eu não criei nada, tudo quem criou ou adaptou e deu a pitada da visão dele foi o Michael, tá? Eu aprendi tudo isso com o Michael, dou total crédito ao cara que criou isso aqui e o cara que me ensinou essa parada. Dito isso, qual é o seu nível? Você sabe o que é um order block, você sabe o que é um fair value gap, você sabe o que é um range, você sabe o que é um premium desconto, você sabe o que é um echo high, você sabe o que é um echo low. No meu canal aqui do YouTube, todos esses vídeos eu já abordei, já trouxe aqui. São mais de 180 vídeos que a gente vem passando aqui no decorrer desses últimos 8 meses, caindo já para o 9º mês. Já estamos indo para o 9º mês, sem falhar, toda semana publicando os vídeos. Minto eu, me perdoem. Semana passada eu falhei, não publiquei, mas por eventos especiais que eu não pude aqui estar publicando, tá bom? Então, há mais de 8 meses aí publicando toda semana vídeos para vocês, tá? A gente já abordou sobre esses perfis, tá? Vocês vão aí, se tiver disponível, vocês assistem, se não tiverem também, vocês assinam aí o membros, vocês têm aí acesso ao meu grupo de mentorados e acesso às aulas exclusivas para os membros, tá bom? Então, dito isso, qual é seu nível de experiência? Quando você define seu nível de experiência, você sabe ali basicamente qual vai ser o seu modelo, o seu modelo operacional, tá bom? Aí, feito isso, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. De ativos que se movimentam em determinados horários. Por exemplo, na Ásia, a gente tem aí uma classe de ativos muito peculiar, que são as paridades chamadas paridades crosas. São as paridades que não levam a moeda USD. Exemplo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver bacana aqui, mas aqui eu tenho uma moeda chamada NZD-JPY. Nesse outro lado, eu tenho uma moeda chamada AUD-JPY. Porém, entretanto, todavia, existem moedas que levam a seguinte moeda em sua paridade, USD. Tá? As paridades crosses nada mais são as moedas que não levam essa moeda. São as paridades que não levam essa moeda, ou seja, todas as moedas que não levam o USD na sua composição, nem no seu prefixo, nem no seu sufixo, elas são paridades crosses e tendem a estar se movimentando melhor durante a killzone da Ásia. Aí vem A, B, C ou D dizer que a Ásia não funciona. Não é isso. É apenas que ninguém te ensinou como é que a Ásia funciona, como é que a Ásia corre. Eu não te culpo nem te julgo. Mas você não tinha ainda um acompanhamento específico de um camarada que está disposto a realmente te ensinar, pegar na tua mão e te ensinar como essa parada funciona, tá? A Ásia funciona sim. Eu tenho alunos que operam só na Ásia e que já fizeram para mais de 50% da sua conta operando só na Ásia. Eu tenho um aluno que fez para mais de 50% da sua conta no Forex operando na Ásia. Não venham me dizer que a Ásia não funciona, porque a Ásia funciona. E eu gosto muito da Ásia, tá? Então, basicamente, vocês vão pegar ativos que levam esse enredo aqui, ó. NZD-JPY, AUD-JPY, AUD-CAD, enfim.
Com o decorrer do passar do tempo, vocês vão pegando esse feeling quando vocês vão acompanhando aqui o meu canal. Já Londres é uma outra jogada, é uma outra parada, é uma outra questão. Londres vai se movimentar melhor com as paridades que levam a moeda USD, vamos dizer assim. Euro USD, GBP USD, USD JPY e entre outros, mas os principais e os maiores são esses, tá bom? Os maiores e principais são esses. Em New York AM, que é a parte da manhã, o que funciona em Londres vai correr bem em New York. Salvos são as exceções e raras são as exceções que os ativos que correm bem em Londres não vão correr bem durante New York. Londres Close, basicamente, os mesmos ativos que funcionam em Londres vão para New York e vão para Londres Close. Já New York PM, aqui está uma questão bastante interessante. New York PM, nós não vamos querer estar operando os ativos Forex. Por quê? Porque os ativos Forex, quando você chega ali na faixa horária de meio-dia, fica todos eles, tá? Todos eles, em salvo exceções, quando nós temos notícias pela parte da tarde. O que é notícia, David? Vai lá nas dicas, eu ensino como é que vocês conseguem ver os drives de notícias. Notícias previamente são anunciadas uma semana antes, você consegue ver um calendário econômico uma semana antes e você consegue ver os dias que vai ter notícias à tarde. Geralmente, quando a gente tem uma notícia de alto impacto pela parte da tarde, esses ativos que funcionam bem em Londres, em New York, Londres Close, que chega para o período de meio-dia, eles tendem a ficar lateral. Quando se tem uma notícia pela parte da tarde, esses ativos vão correr bem, esses ativos vão se movimentar bacana, tá? Só essas são as exceções. Mas New York PM, majoritariamente, o Michael nos ensina que nós vamos estar querendo operar nessa janela horária os índices americanos, que são os quais? São o NYSE 100, o S&P 500 ou o Dow Jones, tá? Esses três índices americanos que vocês podem estar operando pela parte da tarde, porque a movimentação dele é muito bacana, tá, pessoal? É muito bacana. A gente ainda tem uma sexta janela horária, que eu vou estar passando para vocês no decorrer desse período de tempo, tá? Mas eu não quero revelar ela agora, fica para próximos vídeos, beleza? Dito isso aqui, vocês conseguiram identificar o quê? Vocês conseguiram identificar uma paridade ou um ativo que se encaixa junto à janela horária que vocês têm, tá, pessoal? Definiram uma janela horária, uma horária ali que você consegue operar. Definiram ali o nível de expertise que vocês têm do mercado financeiro. Bacana, show de bola. Agora vocês têm em mãos o ativo que você pode estar operando em cada determinada janela horária, porque ele tende a se movimentar bacana nessa janela horária. Qual é o próximo passo, David? Você vai para a sua janela horária, vai operar no nível de sabedoria e de aprendizagem, ou de conhecimento, melhor dizendo, do que você tem e sabe fazer naquela janela horária dentro do ativo que melhor se movimenta dentro dela, tá? Não adianta vocês saberem a análise quântica, análise tática, não adianta. Se vocês não sabem qual é o melhor horário que o seu ativo ele funciona, você tem que fazer esse dever de casa, tá, pessoal? Então, dito isso, o que é que acontece? A gente tem o NZDJPY e a gente tem o AUDJPY. Ontem, pela parte da noite, por volta das 9 horas da noite, horário de New York, sempre coloquem os horários de vocês ajustado ao UTC-4. Por que, David? A gente tem que colocar o nosso horário ajustado ao UTC-4. Nada mais, nada menos é de que o IPDA é um algoritmo que o Michael fala e bate veementemente sobre ele, falando que esse IPDA é que movimenta o mercado, são padrões algoritmos. O Michael deixa bem claro de que o horário que ele está regulado e ajustado está justamente alinhado com o horário de Nova York. Pode vir A, pode vir B, pode vir C, pode vir D, falar a respeito disso, de que o horário que o algoritmo ele está alinhado é o horário disso, de Zurique, disso, daquilo outro. Cara,
Se você tem isso como verdade, bacana, perfeito, gaivota batida, mas eu vou pelo que eu aprendi com o Michael, o ICT, o cara que inventou essa parada aqui, o cara que idealizou essa parada, o cara que disponibilizou essa parada, o cara que está desde 1996 falando sobre essa parada, o cara que está desde 2010 distribuindo esse conteúdo 0800 no YouTube. Ele fala que é UTC-4, horário de Nova York. Então, eu vou com o ICT, tá? Você pode ir com o guru que você quiser, eu fico com o ICT. Então, ontem, por volta das 9 horas da noite, que é 8 horas deles, eu comecei a operar com o meu pessoal. Tá? Eu comecei a operar com o meu pessoal. Vamos colocar os dois gráficos em gráficos de 15 minutos e vocês vão ver algo bastante interessante. 29, 8 horas da noite, nós estamos bem aqui nesse limiar. Aqui é onde está aberta a Killzone da Ásia, para quem tem tempo durante a noite, certo? Para quem tem tempo durante a noite, aqui está aberta a Killzone da Ásia. Esse outro ativo, 8 horas, foi bem aqui. Então, o que é que eu faço antes de tudo aqui acontecer? Basicamente, a gente traça os pontos de liquidez. Tem o ponto de liquidez aqui, tem o ponto de liquidez aqui, certo? Que são swings lows. Para quem não entende de inglês, tá? Vou deixar bem claro. Swing low é uma oscilação mínima. Oscilação mínima é um padrão gráfico formado por 3 velas. Se você ainda não sabe o que é um swing low, sugiro que você vá na playlist Scalper de alta probabilidade e assista aquela playlist Scalper de alta probabilidade que é supimpa, show de bola, perfeito? Então, a mesma liquidez que eu marquei aqui, que foi debandada por volta das 4h15 da manhã e 2h45 da tarde, quando a gente vai para esse ativo aqui, que é o NZDJPY, a gente vê que não está coerente. Por que não está coerente, David? Porque uma já contradisse a outra. Como assim uma já contradisse a outra? Reparem como. Aqui ele fez fundos mais baixos, aqui ele fez fundos mais altos. Aqui eu já tenho um comportamental chamado divergência SMT. Tá? Se você ainda não sabe o que é uma divergência SMT, a gente vai tratar com mais peculiaridade e com mais ênfase nesses detalhes no decorrer agora do canal, tá? E vocês vão ver. Aqui eu tenho uma divergência SMT. O que é uma divergência SMT, David? O mercado ele tem dois tipos de correlação. Ele tem a correlação positiva e ele tem a correlação negativa. A correlação positiva diz que todos os ativos que têm essa correlação eles devem andar de igual modo, tá? Isso aqui é uma correlação positiva. NZDJPY e AUDJPY, eles têm uma correlação positiva. Essa correlação positiva me diz que quando um está fazendo fundos descendentes, o outro também tende a estar fazendo fundos descendentes. Tá? Quando isso é quebrado, está acontecendo um Smart Money Technique, uma técnica de dinheiro inteligente, ou um Smart Money Tool, uma ferramenta de dinheiro inteligente. O Michael deixa em aberto, ele não fala qual das duas ele deu a nomenclatura, mas ele cita as duas. Tem vídeos que vocês vão ver o Michael falando sobre Smart Money Technique e tem vídeo que vocês vão ver o Michael falando sobre Smart Money Tool. As duas estão corretas, as duas têm o mesmo princípio e o mesmo ensinamento, que é o quê? Quando uma está fazendo fundos mais baixos e a outra está fazendo fundos mais altos, significa que nesse ativo aqui está acontecendo uma manipulação e nesse ativo aqui está acontecendo uma acumulação. Então, antes da abertura da Killzone de New York, da Killzone da Ásia, a gente já vê uma leitura prévia muito interessante, que é a qual, David? Que é justamente uma divergência SMT está acontecendo para um movimento altista. Ou seja, então é válido eu acreditar que o preço já pode vir nessa Killzone aqui ou para o próximo dia vir buscar um movimento altista? É válido. Para buscar o quê? Para buscar esses patamares aqui de liquidez. Tá? Esses patamares de liquidez. Atacar esses patamares de liquidez. Quais são esses patamares de liquidez, David? Quem é membro do YouTube conhece bem, a gente vem uma pegada aí de quase umas 8 aulas falando sobre isso. Isso aqui é um PDH, Previous Day High.
Previous Day High é um ponto de liquidez muito, mas muito significante, tá? Então eu tenho um Previous Day High aqui, certo? Ó, só para vocês terem ciência do que é um Previous Day High, reparem que meia-noite até meia-noite aqui, ó, bem aqui, tá? O ponto mais alto é esse. Então aqui eu tenho um Previous Day High, é um ponto de liquidez. Ou seja, essa divergência CMT que se deu durante o dia pode me apontar, David, de que no outro dia o preço possa estar vindo atacar essa divergência, esse ponto de liquidez? Sim, pode sim lhe apresentar essa leitura prévia para um Daily Bias. O que é um Daily Bias? É basicamente você fazer a sua análise do dia anterior para meio que ver ali, tentar achar uma movimentação possível que vai acontecer no próximo dia, tá? Também temos vídeo explicando sobre o que é um Daily Bias no canal, só você procurar. Quando nós chegamos na Q-Zone da Ásia, nós temos um diferencial muito interessante, que é o quê? É uma outra divergência CMT. Reparem que esse ponto de liquidez está interligado com esse ponto de liquidez. Reparem também que esse preço no Audi vem manipular esse ponto. Já esse aqui, ele não vem. Ou seja, ele está manipulando aqui, tá? Ele está manipulando aqui esse ponto. E ele está acumulando no outro ponto, tá? Deixa eu só padronizar aqui as cores para que vocês entendam. Olhem cá. Ele aqui, ó, ele faz um fundo mais baixo. Já aqui, ele não faz um fundo mais baixo, ele faz um fundo mais alto. Opa! Bacana, bacana e muito bacana. E muito bacana. Quando isso acontece, tá? Eu só estou trazendo aqui um enredo para vocês entenderem basicamente a movimentação altista aqui de uma operação que eu peguei aqui no Audi JPY. O Lanier, que é meu aluno, o Valdinei, que é meu aluno, e o Delta, que é meu aluno, quando a gente estava operando hoje pela parte da manhã, eu abri aqui o Audi JPY e tinha até esquecido aqui uma ordem em aberto aqui, que até quando eu entrei, pô, bacana, ó, essa ordem aqui ainda está em aberto. Eu fechei ela mais ou menos por aqui, tá? Se eles estiverem vendo aí essa videoaula que eu estou apresentando aqui para vocês do YouTube, já deixa aí uma mensagem aí para vocês três, se foi verdade ou se não foi. Lânia, Delta e o Valdinei, tá? Mas, sem mais delongas, o que foi que aconteceu aqui? Tá? O que foi que aconteceu aqui? Quando a gente cai em um patamar menor, tá, pessoal? Quando a gente cai em um patamar menor, deixa eu ir para um minuto aqui também, para vocês entenderem quais foram as operações e quais foram o meu raciocínio para estar pegando essa operação, tá? Eu já adentrei ao mercado vendo essa divergência CMT. Quando abriu aqui essa questão de Q-Zone da Ásia, eu já vi o quê? Eu já vi uma possibilidade de imediata acontecendo bem aqui, ó. Quando o preço quebrou esse swing high, ó, o preço quebra esse swing high aqui, tá, pessoal? O Edson pegou essa operação junto comigo aqui. Nessa operação junto comigo aqui, ele fez 10% da sua conta, só nesse trade aqui, ó, nesse trade, tá? Ele fez 10% da sua conta, que foi justamente isso daqui. O que é isso aqui, David? Ó, quebra de swing high, espera patamar barato. Aqui a gente usou outra prerrogativa. Isso é um fato. A gente não usou a formação de swing low, que é a padronização chave que eu trago aqui para o canal. Mas aqui a gente usou outro tipo de modalidade. Eu simplesmente comprei aqui. O Edson, ele usou outros motivos e eu botei meu stop aqui. E eu passei o período todo dizendo, ó, eu vou buscar essa liquidez que tem aqui, pessoal. No 10, no 90, 850. Eu vou buscar essa liquidez que tem aqui. E concomitantemente, o que é que o preço fez? O preço foi lá e buscou essa liquidez. Mas reparem que esse mesmo topo aqui é esse topo aqui, ó, no Audi JPY. Olhem como eu tenho mais uma divergência CMT acontecendo. Tá? Eu tenho mais uma divergência CMT acontecendo no mercado. Ó, tenho mais uma divergência CMT acontecendo aqui no mercado.
como ele nitidamente não sente a vontade de renovar topo aqui. Ou seja, ele está manipulando aqui e está acumulando aqui. Quando eu vi isso, não teve outra. No NZDJPY, o Edson não me deixa mentir, tá? Se você, Edson, estiver vendo esse vídeo, deixa um comentário aí se é mentira minha isso daqui, tá? O mercado vem, faz essa queda, quebrando o que aqui, pessoal? Quebrando níveis de swing low. O preço volta a patamar caro. E aqui eu encaixo uma venda. Aqui eu encaixo uma venda. Em outras prerrogativas também. Não foi informação de swing low e swing high, tá? Saí na operação mais ou menos por aqui. Foi mais ou menos às 11 e alguma coisa da noite. Se não me engano, foi nessa região aqui que eu saí da operação. Quando o preço veio mais ou menos aqui. Mas foi entre esse fundo e esse fundo aqui. Foi entre esses dois fundos aqui que eu saí para ataques de liquidez bem aqui, tá, pessoal? Basicamente essa. Saí, bacana. O preço caiu um pouco mais. Quando vocês vêm até aqui, vocês reparam o preço fazendo o quê? Vocês reparam o preço fazendo uma divergência SMT novamente. Olhem cá, daqui até aqui, até aqui mais ou menos. Olhem aqui, daqui o preço já começa a fazer o quê? Subir, tá? Vamos pegar até meia-noite, que é mais ou menos até aqui. Olha a diferença até meia-noite. Esse grau aqui de meia-noite e até aqui de meia-noite. Então, visto isso, eu vendo que estava acontecendo uma manipulação no NZDJPY e aqui estava acontecendo uma acumulação, eu quis operar a favor do AUDJPY, que estava muito mais bacana. O que é que eu observo? Quebra de swing high, voltou a patamar barato, fiz minha compra aqui, basicamente, nesse intermédio por aqui mais ou menos. Stop aqui abaixo. Alvos mais acima, tá? Alvos mais acima. Aqui eu entrei em uma conta. E aqui eu entrei em outra conta. E fui surfando toda essa movimentação. Salvo engano, foi nesses topos aqui, ó. Quando o preço fez isso, atacou, eu caí fora das duas operações, tá? Cai fora das duas operações nesse topo aqui. Então o preço veio, quando eu vi ele caindo aqui, eu fui e fechei uma operação aqui na frente dos meus alunos. Então reparem que o preço ainda foi lá, ó, subiu um pouco mais ainda durante todo esse período aí. Aqui foi o campo de batalha de ontem e hoje de madrugada que eu estive operando. Aqui eu estive junto dos meus alunos, tá? Tanto essa compra quanto essa venda. Aqui eu operei só, tá? Então, quando chegou pela parte da manhã, a gente adentrou lá e a gente foi operar um outro ativo. GER40. GER40. Que derreteu pra caramba. Alô, Valdinei. A venda, ó, que a gente comentou por aqui. Foi, hein? Foi muito, mas muito linda. Muito linda, ó. Que venda linda. Aqui as marcações, pessoal. As marcações, ó. Ainda aqui. Nem retirei nem nada, tá? Nem retirei nem nada. Essa venda aqui, particularmente, eu não cheguei a visualizar. Vocês observam aqui, ó, que tem até um X. Eu não cheguei a observar ela. Quem observou ela foi meu aluno, Valdinei. Olha lá, o Xzinho, eu não observei. Eu observei essa venda e observei essa compra acontecendo, tá? Valdinei cantou essa venda aqui, o preço caiu bacana, voltou até patamar caro novamente, para depois fazer o que, ó? Cair mais ainda. E quando ele estava caindo aqui, diversas oportunidades para vocês se reposicionarem. Como? Ó, swing high, swing low. Dá para vender aqui, ó. Swing high, swing low. Dá para vocês venderem aqui. Lembrando, pessoal, para vocês que não entendem o que é um swing de mercado, é uma oscilação máxima. Quando se diz swing high, é uma oscilação máxima.
quando se diz swing low, é uma oscilação mínima. Perfeito? Bacana? Então, a gente adentrou na Killzone de New York aqui, ó. A gente adentrou meio quanto que perdido. Por que? Como assim, David? Meio quanto que perdido. O preço estava aqui, quebrou um swing high. Daqui a pouco ele quebrou um swing low. Então a gente traçou uma fibo daqui até aqui e vendeu aqui. Falei para eles, ó, uma fibo daqui até aqui, a gente vende aqui para buscar patamar barato desse range. E foi milimetricamente da mosca. Vendi daqui até aqui, chegou aqui, compramos daqui até aqui. Tá? Quando o preço vem e quebra esse swing low aqui, eu não fiquei confortável em pegar uma venda aqui, porque eu estava interessado em o preço atacar esse relativo equal high, topos nivelados, tá? Eu estava interessado em que o preço atacasse esse relativo equal high e deixei passar essa possibilidade aqui que o Valdinei cantou. Só que depois que ele deu essa puxada aqui e ele veio subindo aqui em patamar caro, aqui não tem como perdoar. Errar uma vez, bacana. Permanecer no erro em não ver uma operação dessa de mão beijada é burrice. Olha como o preço volta em patamar caro e vai embora, caindo. Olha como o preço volta em patamar caro aqui e vai embora, caindo. Olha como o preço volta em patamar caro aqui e vai embora, caindo. Isso só com um operacional do ICT, que é o modelo OTE, tá, pessoal? O modelo OTE. Salvo outros modelos também que os meus alunos estão aprendendo. Domina demais o mercado, meus alunos. Quebra de estrutura aqui, quebra de range aqui, quebra de range aqui. Posso traçar uma fibo daqui até aqui. Ah, David, por que eu posso traçar uma fibo daqui até aqui? Abre mão de ser mão de vaca, pagam membros do YouTube e você vai aprender nas aulas, tá? Porque eu posso traçar daqui até aqui. Então o preço vai, continua a subir. Vocês têm um range daqui até aqui, vocês podem recomprar daqui até aqui. O preço vem, continua a subir. E enfim, campo de batalha ao vivo com meus alunos, tá, pessoal? Tudo comentado ao vivo, tudo mostrado previamente para eles, como é que se pensa, como é que se vê, como é que se analisa, e o mercado vai lá e segue o que a gente vem comentando lá para os nossos alunos. Ou seja, eu acho que a gente está indo para o 16º ou 17º campo de batalha, onde a gente consegue ali cantar o azimuth, cantar a direção do mercado para nossos alunos. Isso é fácil? Não é fácil. Isso é difícil? Não é difícil. Mas isso é simples. A diferença é que é simples. A simplicidade da excelência, tá, pessoal? É o básico bem feito, dia após dia, noite após noite, e compartilhando com os nossos alunos. Tamo junto, gurizada. É só o começo. Valeu demais. Forte abraço. Já clica no curtir.